Tudo bem? Vamos lá? O tema da mensagem de hoje é, Bárbara, a escotilha da cruz. Nunca difícil. O que é escotilha? Não de onde? Nós aqui do interior é mais difícil, mas quem mora no litoral é mais fácil, né? Escotilha é a porta lá que fica na parte de cima do navio, por onde entra luz, ar, mantimentos, a tripulação. Tá? É uma porta, é um navio antigo, né? Eles entravam e ficavam mais no porão ali para dormir. Tá? Essa porta se chama escotilha. No tempo que começava uma tempestade, eles entravam e fechavam para que a água não entrasse lá. E lá eles estavam abrigados. Em outras palavras, é algo fundamental para os tripulantes, para os marinheiros. Era preciso ter essa porta. Tá? Um navio sem escotilha se tornaria um barco sem o porão, sem a parte de baixo. Né? Então a escotilha era algo de importância naquela época. Tá? Se não tivesse escotilha, o interior estaria sempre escuro, sem ar, sem acesso. Né? Então era importantíssimo durante a longa viagem em alto mar. Né? Era muito importante. À noite, alguns desciam lá para dormir na cama. Então era de crucial importância para quem está navegando e para o cristão que está navegando para a pátria celestial. Tem uma escotilha extremamente importante. Quem, além do navio, tem escotilha também? Sim, tá certo. Mas na natureza, Valtinho, Deus criou a escotilha aonde? No reino vegetal. As plantas têm escotilha. É um mecanismo que abre e fecha. Abre para sempre não passar, fecha para sempre não passar. Deus fez isto com as plantas, as árvores dele. Porque quando as folhas estão velhas, chega-se o tempo de secar e morrer. E só seca e morre porque a escotilha se fecha e elas não se alimentam mais. A escotilha praticamente determina a morte da folha e da flor, no tempo de Deus. É por isso que nós podemos anualmente na primavera, Vanessa, contemplar aquelas flores lindas, aquelas folhas novas. Aqui no Brasil a gente não vê muito disso, né? Mas nos Estados Unidos, no Canadá, tem aquela folha vai ficando avermelhada, amarelada, linda demais, né? Todos os anos eles veem a queda, porque a escotilha fechou. Depois, quando ela abre, surgem novas folhas. A escotilha separa, decreta a morte, coopera com a vida. E eu estou colocando hoje sobre a escotilha da cruz, porque ela funciona. Segundo Coríntios 5,17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Até a Escritura, o Evangelho, Marisa, fala de vida nova e de que coisas vão passando. Então, nós sabemos isso como sendo um ciclo da vida. Vamos ver. Nossos avós, bisavós, tataravós já foram. Então
vão surgindo os netos, os bisnetos. É o ciclo da vida. Sim? Está dando para entender, gente? Eu gosto demais como Deus ensina a palavra por meio da sua criação. As coisas velhas vão ficando, vão morrer, necessitam para que nova venha. A velha vida adâmica tem que morrer para que Deus nos faça uma nova criatura que tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? A cruz é essa escotilha na minha vida. E eu quero dizer sobre essa mensagem, Gabriel, porque o que mais judia os homens é o pecado, é o mundo, é Satanás. E somos nós mesmos, a nossa carne pecaminosa, o nosso egocêntrico. Se você fizer uma lista do seu sofrimento, você vai ver que provém de uma dessas coisas. Sabia? Do velho homem teimoso, briguento, da carne maliciosa. O sofrimento do homem provém dessas coisas. E a alegria é saber que a porta da cruz se fecha exatamente para essas coisas que nos atormentam e nos levam à derrota, ao pecado e à morte. A cruz é muito mais fundamental, muito mais preciosa do que a maioria das pessoas sabem. Deus providenciou algo para o nosso viver abundante. Por isso estou compartilhando isso. Romanos 6,6 fala que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. A porta da cruz quer fechar, separar a nossa vida antiga de escravidão ao pecado por uma nova vida sem a prática do pecado. Por isso, 1 João 3,9 fala que o novo nascido não anda na prática do pecado. E essa é uma bênção que poucos conhecem no seu dia a dia. É uma bênção você ser uma pessoa santa, que não fica praticando pecado. Isso só pode quando você é nova criatura e toma a sua cruz dia após dia. A porta se fecha para o pecado, para a morte. Morrer para o pecado, viver livre da escravidão do pecado, não obedecer mais ao comando do pecado, é uma das maiores necessidades da tua vida. O diabo quer que você pense que a sua maior necessidade é o din-din. É errado. Paulo fala de Timóteo, tendo o que comer, tendo vestimenta, você já pode ficar contente. Jesus fala em Mateus 6, as aves do céu não colhem, mas o Pai a sustenta. Não é o din-din, mas é a libertação do pecado e da morte. A cruz opera em seu favor contra os seus piores argosas inimigos. O mundo oferece uma ilusória felicidade, coisas que proporcionam prazer momentâneo, que nunca faz a pessoa feliz da vida. Eu tenho amigos na minha idade, da faculdade, que já são aposentados com DJ. O objetivo deles, eu provei no Facebook, é encontrar lugares paradisíacos, limpos, para com a sua esposinha passar os dias lá. É encontrar comidas, como que eu posso dizer? Comidas exóticas, diferentes, deliciosas. Mas se você ficar velho, não, John, ficar fazendo só isso, uma hora você cansa. Porque isso não traz felicidade, não traz satisfação à carne, não traz. Não é isso que você precisa. A escotilha, ela, além de fechar para o pecado, que é a causa da desgraça de todo homem, o pecado, por isso Jesus teve que morrer por nossos pecados.
A cruz opera para fechar o domínio do pecado sobre nós, mas também sobre a influência satânica através deste mundo, da filosofia deste mundo. Eu vejo a maioria dos crentes na filosofia deste mundo. Eu vejo a maioria dos pastores falando e vivendo segundo a filosofia deste mundo. Este mundo tem um sistema ilusório, enganoso, mas a cruz pode fechar as portas para a influência mundana sobre você. Isso é maravilhoso. Quando isso acontece, você se sente muito livre em Cristo Jesus, né? Infelizmente, a filosofia mundana está seduzindo a igreja cristã nos dias de hoje. Infelizmente, muitos estão nessas. Ontem eu ouvi uma senhora de uma igreja evangélica que falava só dinheiro. Me ensinaram que se eu trabalhar bastante eu vou ganhar muito dinheiro. Mas cadê o meu dinheiro? Eu trabalho muito. Cadê ele? E falava só do social. Me falou de Cristo uma vez. É essa filosofia que está reinando dentro da igreja. Isso não é cristianismo. Esse curso é criado pelo diabo, e o diabo tem como seu destino o inferno. Ai daquele que é guiado segundo o curso deste mundo, que prefere os prazeres transitórios deste mundo e não vai adorar o Senhor. Eu fico muito preocupado quando o irmãozinho dessa igreja prefere fazer suas próprias coisas e deixar Cristo de lado. Isso me preocupa. Mas a cruz, ele vai tirando esses apetites mundanos e carnais. Eu gosto da operação da cruz. Eu gosto quando a cruz opera num irmão desarraigando deste mundo perverso. Gálatas 1:4. Jesus se entregou por nós, a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso conforme a vontade de Deus. Gálatas 1:4. Eu gosto disso. Uma das provas que eu sei que você está indo para o céu é que você não está mais arraigado neste mundo, que você não vive como um mundano, mas como um celestial. Tem que haver essa mudança, meus irmãos. Houve na minha vida, eu louvo a Deus. Se tem alguma coisa acontecendo de festa nesse mundo, eu não estou nem aí. Não faz falta. Não é isso que eu preciso. Eu fui para carnaval por anos e anos e anos. Eu fui para o Borodoro, que era aquela dança japonesa, por anos e anos e anos. Eu fui para a festa disso, daquilo, por muitos anos. Nada mudou na minha vida. Hoje não vou e não faz falta nenhuma, porque eu fui desarraigado neste mundo perverso. É maravilhoso você estar livre pela Santa Cruz da influência satânica por meio deste mundo. O apóstolo Paulo teve a escotilha da cruz fechada para este mundo. Por isso, Gálatas 6,14, ele fala: mas longe seja de mim gloriar, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Acabou. Morreu. Eu morri para o mundo. Isto é ser cristão. Isto é ser salvo. Isso é cristianismo. Tá? Se você não ouve um crente falando sobre sua morte com Cristo, é bem possível que ele não é regenerado e não vai para o céu. Eu gosto de afirmar que eu já sou um cidadão celestial. Eu não estou lá, mas vou estar lá. Eu creio. A escotilha da cruz separa os mundanos dos filhos de Deus. Enquanto os cristãos se alimentam de Cristo, os mundanos se alimentam das alfarrobas que Satanás oferece neste mundo.
cristãos, podemos nos deliciar no manjar que Deus dá. Quem é esse manjar? Jesus, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. Era Cristo. Hoje eu bebo de Cristo, a fonte da água viva, o pão vivo que desceu do céu. Eu não me alimento mais dessas coisinhas que o mundo me dá. Eu não preciso, eu não dependo dessas coisas. A escotilha da cruz fechou para o pecado, fecha para o pecado, fecha para o mundo e fecha para os desejos ilícitos carnais. Quanta gente sofre com adultério, infidelidade, glutonaria, bebedice, tudo para satisfazer a sua carne, com o seu ego cheio. Quando a cruz fecha para os desejos da carne, nós podemos ser beberrão como não. Paramos de ver pornografia, paramos de falar coisas indecentes. O que eu ouço de palavrão da palavra da boca dos crentes brasileiros dentro do futebol? A natureza humana, na verdade, decaída, adâmica, é narcisista, gosta tanto de si, sempre procura satisfazer assim, agradar assim. Primeiro, se ele comeu e se faltou para os outros, não está nem. Ele tem que comer. Não? Ele tem que ficar satisfeito. Se a esposa não faz sexo, ele fica doida, porque ele quer se satisfazer. Se o marido não dá atenção, ela fica birrenta, sempre olhando para si. Essa é a natureza humana, carnal, natureza carnal. E quando a cruz opera, o marido, a esposa, os filhos, o crente para de sofrer bobamente o tempo todo. A cruz é benéfica na vida tua, do teu casamento, da tua família. Você para de ser escravo de você mesmo. Tá? Hebreus nos fala da satisfação passageira. A carne é isso, meus irmãos. Moisés escolheu ali do que o Egito, do que os prazeres deste mundo. Isso é ser cristão agraciado. Não fique procurando as coisas deste mundo. Alegre-se no Senhor, satisfaça-se no Senhor. É isso que os cristãos antigos sempre testemunharam. Os livros que eu leio, as mensagens que eu ouço de homens e mulheres de séculos passados, eles tiveram a felicidade, a alegria, a satisfação em Cristo. Madame Guyon era uma mulher bonita, casou com um homem rico e era querida da corte francesa, mas Deus trabalhou com aquela mulher piedosa e ela perdeu todo aquele brilho, beleza, realeza, sei lá, na sociedade alta, e ela ganhou Cristo e a alegria dela se tornou Cristo. Isto é ser cristão. Deus pode fazer com que a cruz feche a porta para você não ir mais para o lado do seu prazer carnal, mas ter alegria e felicidade em Cristo Jesus. Bom? Esse incontrolável desejo da carne, a Bíblia traz a palavra concupiscência. Satanás é estrategista. Ele sabe que a carne é fraca. Se tiver 1 milhão de crentes me ouvindo, eu perguntar: quem aqui já caiu no pecado carnal? Levanta a mão. 1 milhão levanta a mão. Porque Satanás está destruindo vidas.
Porque eles não conhecem a escotilha, que é uma porta da cruz. Eles não conhecem a cruz. Eles não conhecem a cruz. E fica apanhando o tempo todo do maligno. E o diabo tem investido muito com a tecnologia nesta área. Hoje até um menino pode ver coisas indecentes. Precisamos ser cristãos que fecham a escotilha, tá? Não esqueça, escotilha, não é portinhola. Para os desejos carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Fechou? E sabe que isso funciona, meus irmãos? Eu posso dizer, isso funciona. Tá? Quando você está com os desejos carnais ilícitos, cruz. Não, Senhor. Quero morrer para mim mesmo. Continuamente você tem que tomar a cruz, porque continuamente você precisa da escotilha da cruz na sua vida. Não se descuide, porque essa área da carne, essa inclinação para a carne dá em morte, como nos ensina. Isso tem que ser diariamente. Para o pecado, para o mundo, para o desejo da carne e agora para o ego. Esse é o ponto principal. Dificilmente a gente fica bravo com os outros, não conosco mesmo. Dificilmente a gente julga nós, mas joga facilmente os outros. Julga facilmente os outros. Nós nos amamos. Somos narcisistas por natureza. Nosso ego sempre em evidência. Sabe, uma das piores coisas no casamento é o egoísmo. O se achar melhor do que o outro. O que tem mais razão do que o outro. O que conhece mais que o outro. Fica dois tontos lá brigando. Cheio do ego. Estou errado? Hã? É que vocês ficam tão quietinhos aí. Uma das melhores responsabilidades que você tem é fechar a porta para você mesmo. Quando acorda, já, Senhor, eu nego a mim mesmo. Toma minha cruz, morro para mim, para que o Senhor reine em mim e que eu tenha tudo nesse dia segundo a sua vontade, não a minha. Fecha a porta para você. Você é um atrapalhado para mim. Cabeção da vida é você. Você é um problemático. Eita. Você não pensa que você, por natureza, é melhor que os outros. Você merece o inferno. Você só não está indo para o inferno porque Deus é misericordioso e te ama. E antes de ir para o céu, Deus quer te provar essas coisas. Mostra para você que tem coisa melhor. Melhor que você mesmo. Deus quer mostrar que como crucificado, você pode ser uma pessoa muito feliz. Pode parar de dar cabeçada em tropeços nessa vida. Por quê? Porque você colocou a porta fechada para você mesmo. Quando você mente, quem aqui erra? Você. Quando você briga, quando você faz uma besteira, seu ego, meu irmão. Você não faz ideia do quanto seu ego te deu dor de cabeça nesse mundo. Fecha a porta para ele. Não eu, mas Cristo.
A maioria dos cristãos, dos crentes, mas a vida deles não funciona porque eles nunca tiveram a escotilha da cruz fechada para o ego. Nunca. Nem sabe o que é isso. Vê, nem assim, de farinha nos ombros, mas enxerga a coisona que está dentro. Jesus falou, hipócrita. Não é guia, não consegue ver o cisco que está no seu olho. Essa é a natureza terrível do ego. Né? Lá em Lucas 18 tem uma parábola, Jesus conta, o fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esses caras por aí não, meu. Eles ficam roubando, são injustos, adúlteros, sem vergonha, e também não sou como esse publicano, porque eu jejuo, eu dou dízimo, eu sou isso, eu sou aquilo. O cara tem a porta totalmente escancarada para o ego dele. Jesus reprovou. Quer ser provado por Jesus? Não mais o seu ego, não mais você. Eu sei que essa mensagem vai contra a natureza humana. Acho que a maioria não vai conseguir ouvir a metade, né? Mas é a verdade. David, é verdade. O que eu estou falando é verdade. Por não conhecer a cruz, a gente começa a ver, tanta gente soberba. Pegaram, parece, eu não vi quase a reportagem do cara, qualquer coisa do trânsito, de simpatia, esmurrava, praticava violência. Até que pegaram esse cara. Onde ele ia, já descia ali, já pegaram. Soberba, prepotente, altiva, orgulhosa, cheia de si, cheia do ego. Quantos políticos cheios do ego passaram já? E os que estão aqui, agora, se achando, não olham, não percebem. Ultimamente, o governo está preocupado com feminicídio, homicídio, matança de mulheres. Crescendo, só crescendo. Essa filosofia de Satanás, dizendo que a mulher é poderosa, só tonta cai nessa. Onde na Bíblia fala que a mulher é poderosa? E tem umas aí se achando e acabam morrendo. Muito. Olha, não é bom todo ler, não é isso que vai resolver, gente. Mas a portinhola da cruz, nas irmãs, vai resolver. Vamos? Escotilha. Não sei por que veio essa palavra na minha cabeça. Porque é uma porta, não deixa de ser, né, João? Certo? Uma portinha. Portinhola. Mas vocês entenderam. Tá bom? Beleza? Bora lá? A única provisão para esse problema do feminicídio é o Cristo crucificado. É a cruz de Cristo. Paulo também teve a escotilha da cruz para si mesmo, fechada. Gálatas 2, 19 e 20. Estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim na cruz. A portinhola, a escotilha da cruz é pro pecado, pro mundo, pros desejos carnais ilícitos e pro ego. Fecha. O diabo não tem poder sobre você. A cruz é benéfica. Não perca tempo. Torne a sua cruz
que Paulo foi uma das pessoas mais felizes como Jesus foi. Porque eles conheceram a escondida da cruz. A escondida da cruz. Eles praticaram a escondida da cruz. Tomaram a cruz. Quer ser feliz? Aprenda sobre a escondida da cruz. Amém? Amém? Essa palavra é preciosa para o seu coração, para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família, de geração em geração. Você tem que ir guardando essas palavras para pregar para os seus filhos e netos. Se você quer uma família feliz, tá bom? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé. Louve o Senhor.